Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar de um tema que eu entendo que em algum momento afeta todos nós. É possível não sofrer com autoimagem? Se você não sofre hoje, porque você já se trabalhou, é só lembrar, né? Se em algum momento da vida isso foi um tema para você. Então, no programa de hoje, eu sou a Leomar e eu estou aqui com a Fernanda Malaquias. Bem-vinda, Fernanda. Olá, Delmar, pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. Com muita alegria mesmo que hoje eu estou aqui para essa conversa, porque é como você falou, né, Delmar? Acho que não tem uma pessoa que não parou para pensar sobre autoimagem, né? Em qualquer momento da vida. Então, vamos nessa. E como vocês sabem, o formato desse programa, Um Novo Olhar, ele mudou. Agora ele é mais direto ao ponto, trabalhando com perguntas que vocês trazem aqui para nós. E a primeira pergunta é a Gisele dos Santos, de Minas Gerais. O que ela diz, o que ela pergunta é: qual a diferença entre autoimagem e autoestima, Fernanda? Acho que uma coisa assim que autoimagem, ela é a forma que nós nos descrevemos. Então, é meio que um conjunto de ideias, de opinião que nós damos para nós mesmos. Já a autoestima é a forma como nós vamos nos avaliar. Então, percebe que aqui na autoestima a gente coloca valor, né? Então, pensa assim, mesmo que nós sabemos, né, tem uma ideia realista da forma que nós somos, nós podemos ver aquilo e não gostar. E muitas das vezes, essas influências, esses gostos, têm por trás alguns padrões que são impostos, né? Então, por que eu estou colocando isso? Porque uma coisa conecta com a outra. Quando a gente fala de autoestima, logo a gente pensa na autoimagem, como a forma que eu me descrevo. É também a forma que eu me olho. Muito legal. É uma a gente não para às vezes para pensar, né? Diferença entre autoimagem e autoestima. Muito bom, Gisele. Agora, o André da Silva, lá do Maranhão, ele diz o seguinte: eu sinto que as redes sociais não ajudam na construção da minha autoimagem. Eu vejo a diferença e fico muito triste. Me afastar das redes é um bom caminho, Fernanda? Então, eu acho que aqui tem uma coisa, né, que é uma boa pergunta isso que você colocou, porque as redes sociais hoje, eu acho que ela impõe um pouco a forma que nós vamos desenvolvendo a nossa autoimagem, né, e a nossa autoestima também. Hoje, quando a gente pensa nas redes sociais, basicamente ela é pautada no que a gente, né, no que é ser visto e no que nós vemos, né? Então, tem muito uma questão de mostrar aquilo que é bom, aquilo que é bonito, né, o que é perfeito. Então, é basicamente uma reflexão sobre o que é imagem ideal e o que é uma imagem real, né? Então, as redes sociais colocam muito isso para nós, a ideia do que é ideal. E o ideal sempre ele é pautado em cima de alguns padrões, né? Padrões de beleza, padrões de estética. Então, eu acho que aqui tem um ponto bem interessante, porque quando você pergunta assim, me afastar das redes sociais é um bom caminho? Olha, eu acho que não. O que você pode fazer, talvez, se você sentir uma necessidade, é fazer um detox de redes sociais. Já ouviu falar? Tirar um tempo das redes e começar a ter essa consciência dessa idealização que as redes sociais favorece, né, a gente entrar nesse caminho. Que tem alguns autores que falam que é um mecanismo de defesa, né? Então, quando você idealiza, você basicamente se defende da angústia de ser aquilo que realmente é, né? Então, você idealiza algo perfeito. Talvez dá uma afastada, mas com essa consciência, né, de reconhecer mesmo
aos poucos, que é um processo de ver a beleza no que é diferente, né? No que é singular, né, Delmar? Legal, muito bom. E temos aqui mais uma pergunta, agora é a pergunta da Patrícia. A Patrícia Ferreira, de São Paulo. E a Patrícia pergunta, ela está passando por um processo de tratamento de câncer. E ela diz que perdeu muito peso com isso, né, por causa da quimioterapia. Então, as pessoas dela diz que ficam elogiando ela, dizendo, ai, que ela tá linda, que ela tá mais magra, e isso incomoda a Patrícia profundamente. Ela pergunta, o que que ela pode fazer perante esses elogios que ela recebe para não ficar tão mal, Fernanda? Pois é, acho que aqui temos um ponto, né, gente? Tem uma reflexão que uma vez eu estava lendo um livro e eu vi essa frase e eu não esqueci, que fala que a nossa sociedade está doente. Então, Patrícia, é isso que você sentiu, né? O livro ele chama Sociedade do Cansaço. E ele fala que a positivação do mundo faz surgir novas formas de violência. Justamente porque nós temos atitudes como essa que você colocou, né, que vão dando sinais de que não é normal, né, na maioria das vezes mulheres que passam por algum tratamento, que estão passando, seja um tratamento oncológico, quando tratamento psicológico, psiquiátrico, emagrecerem e receberem elogios, né, isso não é normal. Então, muitas das vezes isso é doloroso, né? Acho que invibilizam a dor e o processo, muitas das vezes, né? E aí passam a ideia de que emagrecer sempre é o ideal, né? É o que a gente estava falando do que é uma imagem ideal, né? Então, eu acho que aqui tem um ponto da gente ter consciência de que nós precisamos agir proativamente, dando o nosso exemplo. Então, quando receber algum comentário assim, olha, não normalize, porque isso não pode ser normalizado, né? Mas saiba que essa pessoa que provavelmente fez esse comentário, ela está imersa num sistema que é a forma que a nossa sociedade pensa né, e funciona, que valoriza o emagrecimento, que valoriza o corpo ideal, sobretudo mesmo a pessoa passando por um processo de tratamento, né, Delmar? E dependendo do grau de intimidade que você tenha quando a pessoa, não sei, né? No caso, a Patrícia, ela não falou, mas se é uma pessoa próxima, até de falar isso, falou, olha, isso me doeu, porque às vezes o outro, ele nem tem consciência, como a Fernanda falou, e talvez você seja. Claro, se é uma pessoa que você não tem muita convivência, você só constata e a vida que segue você se trabalhando. Mas se é alguém que você já tem um pouco de intimidade, expõe o que você está sentindo, né? Fala assim, olha, isso me doeu, isso expõe teu sentimento. Eu acredito que é uma maneira de auxiliar nessa transformação, né? De consciência já mais no coletivo. Seguindo aqui, Fernanda, tem a Renata, ela é de São Paulo, e ela diz que tem uma filha pequena, pequena, e ela já percebe que ela está nessa fase de se reconhecer, que ela é diferente dos colegas. E nessa percepção das diferenças, ela pergunta como é que ela pode auxiliar a filha dela nessa autoimagem, na criação, no desenvolvimento dessa autoimagem. É uma pergunta muito boa essa, viu, Renata? Porque sempre é bom lembrar, né, o quão importante a família, o processo da família, da rede de apoio, da pessoa, né, que está ali próximo da criança quando está nessa fase de desenvolvimento, na construção da autoimagem, né? Porque, assim, quando nós somos crianças, sabemos aí muito bem discernir e nem ponderar o que os nossos pais dizem, né, e o que as outras pessoas que estão mais próximas dizem da gente, né, e falam sobre a gente. Então, assim, quando nós somos crianças, eu não sei falar assim, ai, olha, minha mãe diz que eu sou assim, mas eu me sinto assim. Então, diante desse processo, acontece que a criança vira como se fosse uma esponja. Ela vai observando, ela vai absorvendo, desculpa, tudo que as pessoas dizem como se fosse uma verdade absoluta ali naquele primeiro momento, né?
Só que esse processo que ela passa vai produzindo pensamentos, vai produzindo sentimentos e, consequentemente, comportamentos, né? Então, a partir do que foi dito para ela e repetido várias vezes, a criança ela vai se orientando e vai se adequando ali os seus comportamentos, as suas escolhas em direção daquela imagem que passaram que ela era, né? Por exemplo, imagina que os pais, né? Você tem lá uma amiga que afirma com muita constância que o filho é bagunceiro, é irresponsável, né? Que ele não é inteligente. Essa criança, ela vai crescendo e vai baseando os comportamentos dela em cima disso, né? E vai fazendo coisas meio que para confirmar essa ideia. Ah, então realmente eu não sou responsável. Ah, olha, eu não sou, né? Não sou inteligente. Enfim, é meio que a criança vai vivendo situações que vai reforçando aquela imagem que foi criada dela, né? Então, acho que aqui tem um ponto importante de tomar cuidado principalmente nessa fase quando a gente fala de autoimagem, com evitar algumas falas de reducionismo, né? Então, quando a gente fala assim para a criança, ela não é inteligente, essa criança não sabe de nada, tentar trocar, transformar, né? Acho que a gente aprende com você, né, Delmar? Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então, tentar trocar e transformar essa fala como, olha, ela não foi bem nessa atividade, né, naquela avaliação, mas ela consegue ser melhor na próxima. Tem uma diferença, percebe? Então, acho que aqui tem um ponto fundamental, Delmar, a importância da rede de apoio, dos cuidadores, das pessoas, dos responsáveis nesse processo de construção da autoimagem da criança. Excelente, Fernanda, muito bom. E a gente segue aqui com mais uma pergunta. É o Marco Antônio, lá do Recife. Ele diz que ele tem notado que, mesmo adultos, quando somos adultos, muitas vezes nós somos influenciados pelos olhares dos outros. E muitas vezes dependemos dessas validações externas para aceitar quem somos. Por que isso acontece, Fernanda? Pois é, olha, assim, pelo que eu fui estudar, viu, Marcos, a raiz disso está lá na infância, faz a gente voltar um pouquinho, né? É como eu tinha falado anteriormente, né? Nós vamos, conforme nós vamos nos desenvolvendo, crescendo, vem algumas cargas também de classificações que nós vamos recebendo, né? E essas classificações, elas podem até mais para frente gerar algumas distorções na nossa autoimagem, na nossa autoestima, né? E vai fazendo então, como eu comentei também anteriormente, que busquemos ambientes e pessoas que reforcem isso. Então é aí que mora o ponto, né? Então, quando você fala, tenho notado que algumas pessoas procuram muita validação do outro. Pensa como que foi na infância dessa pessoa, né? Às vezes ela gerou aquela imagem daquela pessoa que precisa, enfim, de alguma confirmação, que não consegue ter alguma decisão, e essa pessoa então cresce, e isso vai passando, né, pelo seu desenvolvimento. Aí ela cresce buscando essa confirmação sempre no outro, né? Muito bom, Fê. Eu quero, antes de seguir, que tem outras perguntas aqui, eu quero reforçar a nossa parceria com a FEAL, Fundação Espírita André Luiz. E eu preciso lembrar, né, é uma parceria com o Instituto Evoluir. Então, você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, tem 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, se você ainda não é sócio do clube, venha fazer parte. Eu sou já faz muito tempo, né? Só de participação aqui na TV e na rádio já são quase 40 anos, olha só. Então, eu vou deixar esse convite para você que está assistindo para fazer parte dessa rede de amigos que compartilham o bem aqui pela TV Mundo Maior e pela Rede Boa Nova de Rádio. Então, ajude a manter essa programação que auxilia você e auxilia tanta gente. Com esse tema de hoje, por exemplo, de autoestima, né?
E se você quiser colaborar espontaneamente pelo Pix, anota aí. 0 operadora 11 9 7261 0272. Vou repetir. 97261 0272, de uma maneira bem segura e tranquila. Mas se você preferir entrar pelo site, entra lá, feal.colabore.org, e você vai obter todas as informações para se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Vamos estar juntos aí em outras oportunidades. Uma dessas, por exemplo, está com problema de autoestima, já tentou várias coisas, está com dificuldade com autoimagem, vem para evoluir, né? Marca ali um horário e aí você vai poder fazer parte dessa parceria de tantos anos. Eu vou seguir aqui com a Fabiana Alves, aqui de São Paulo. Ela falou que ela tem reparado que essas questões com a autoimagem e autoestima de uma colega têm bloqueado a colega dela de diversas coisas. Sabe, tomar atitudes que a rotina pede no dia a dia mesmo? Então, ela está bastante deprimida. Quando que devemos buscar ajuda profissional, Fernanda? Então, gente, eu sempre lembro de uma professora, né, na nossa aula de psicopatologia, ela sempre falava assim, quando que alguns sinais, né, enfim, quando que a gente deve buscar uma ajuda? Sempre avaliar qual que é a intensidade e a frequência. Então, Fabiana, como você colocou, avalia bem como que tá isso em relação a essa sua colega, né? Acho que tem um ponto aqui, como nós estamos falando de autoimagem, vale lembrar que nós temos uma parte da psiquiatria que fala e estuda sobre distúrbios de imagem, né? E isso está presente na nossa sociedade, mais do que às vezes a gente imagina, né? Justamente por essa questão que nós estamos falando. Tem um espelho interno que observa isso, a realidade como ela é, ou às vezes vê uma imagem distorcida, negativa, né, às vezes do idealizado, e aí isso tem choques. Então, são questões que precisam de tratamento, precisa de atenção, e são comportamentos que, na maioria das vezes, atrapalham na rotina, na vida no trabalho, no convívio com amigos. Então, tem um impacto negativo nessa, né, na rotina da pessoa. Então, aí tem um ponto de atenção. Se você percebe que a sua colega está assim, procura você. Você pode até levar a sua colega, né, para um psicólogo, para um instituto. Temos, né, lugares que oferecem esse suporte, porque precisa. Questões de imagem, distúrbios de imagem são sérios, muito sérios, e precisa de atenção e tratamento. Muito bem, seguindo aqui, né? E talvez quem não sabe o que é um exemplo bem concreto, eu atendi muitas pessoas ao longo da minha vida profissional. Por exemplo, a pessoa que se olha no espelho e ela já tá magra e ela não se vê. E ela fica fixada nessa questão, e aí ela não se vê magra, ela quer emagrecer mais ainda. Então, esse é um dos distúrbios que necessita de auxílio, né? Vamos lá, agora temos o José Carlos de Ribeirão Preto, que eu conheci há pouco tempo, que eu fui num congresso, amei essa cidade. E a pergunta do José Carlos é como é que a cultura influencia na nossa autoimagem, na nossa autoestima, Fernanda? Há muito, muito, gente. Assim, eu estava lendo uma pesquisa que fala que o Brasil, ele está no segundo lugar de um dos países que mais realiza cirurgia plástica no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, olha bem, olha como que isso influencia, né? Se a gente parar para pensar, toda essa questão que nós estamos falando, de que, né, tem um corpo idealizado, uma imagem idealizada, as pessoas vão em busca, então, desse ideal. Muitas das vezes vão para a cirurgia, vão para a ideia, né, de ter esse corpo perfeito. Então, acho que tem uma coisa aí da gente falar o que é a cultura que nós vivemos, observar, e se observar também um pouco fora dessa cultura, né? Como que eu me observo vivendo isso. E aí, a Cláudia Nascimento, aqui de São Paulo, ela está perguntando o que faz para construir uma autoimagem saudável, pelo amor de Deus, né? Porque agora a gente só falou de problema. Então, como é que fazemos para construir uma autoimagem saudável, Fê?
é possível, né? Acho que esse é o primeiro ponto. É possível, gente. Acho que um primeiro exercício, assim, que é bacana, é o exercício da autoapreciação. Eu fiz e, assim, foi muito potente para mim, né? Eu acho que pensar um pouco e começar a ter um olhar carinhoso com você, né? E começar a refletir como que eu me enxergo, como isso impacta no modo em que eu me cuido, eu me aceito, como que é isso para mim, né? Fazer uma autoapreciação, se apreciar também quando você tá linda, quando faz a unha, enfim, quando faz o cabelo, né? Acho que tem um outro ponto também que é o autoconhecimento, que ajuda muito quando a gente fala das questões da projeção da nossa autoimagem, isso que nós estamos falando aqui, né? Então, conversar com você mesmo, procurar se ouvir, entender o que o seu corpo está querendo dizer, o que você de fato quer, né? Ou não o que o outro faz você querer, mas o que você quer. E eu acho, Delmar, que, olha, temos muitas coisas, viu? Mas uma aqui que eu gostaria de deixar é cultivar as relações na qual você sente também abertura para ser você mesmo. Acho que isso é um ponto importante, principalmente na cultura que nós estamos falando, nós estamos inseridos, né? Muito bom, muito bem. Agora, talvez a última pergunta, né? Temos muitas outras aqui, mas o tempo já chega no seu final. E a Paula pergunta, ela é de Mogi das Cruzes, a Paula. Como é que o Espiritismo pode me ajudar a melhorar a forma como eu me enxergo, Fernanda? Então, eu acho que o Espiritismo, assim, gente, ele tem um baita aprendizado para nós, né? Ele fala muito sobre o amor próprio, né? Então, o próprio Cristo, né, nos diz, amai, né, o outro, o próximo, como a nós mesmos, né? Então, eu acho que aqui tem um ponto muito bonito quando ele fala que ele ama todos e você, nós, fazemos parte dessa centelha divina do Criador, né? Então, eu acho que é isso, assim, é procurar fazer essa reconexão, esse alto amor com você, né? E como diz Joana de Ângeles, quando eu me dedico, né, olhando, fazendo exame da consciência, meditando, fazendo autoconhecimento, eu também estou fazendo práticas e provas de alto amor comigo mesmo. Muito bom, então amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse a si mesmo é esse auto-amor, né? E eu aviso você agora, já no finalzinho, antes das despedidas, que estamos em fase de mudança, o canal no YouTube passou a ser de YouTube RBN/TV Mundo Maior para YouTube Portal Mundo Maior. Eu quero agradecer muito a equipe da produção deste programa Um Novo Olhar, Thaís Cabenguelê, Ed, Damião, Rogério e toda a equipe técnica. Suas despedidas, Fernanda, seu tchau. Gente, eu quero agradecer também, muito obrigada, Delmar, pelo convite, pela conversa. Obrigada a todos que mandaram as perguntinhas, foi uma delícia. E sigamos, eu acho que tem muita reflexão sobre a nossa autoimagem, né, Delmar? É uma construção para esse novo olhar. Obrigada. E nós aqui do programa Um Novo Olhar esperamos você quarta-feira que vem para mais um tema, mais perguntas. Escrevam para cá do que vocês querem ouvir. Até a semana que vem. Você acompanhou Um Novo Olhar.